tema, de fato, é super instigante a respeito de leis e normas, né, e até que ponto elas impelem ou impedem o desenvolvimento da educação no Brasil. Eu planejei tocar em alguns assuntos, mas concentrar mais em relação ao tema que eu venho me dedicando com mais intensidade nesses últimos tempos, né, que é a questão da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo homologada hoje, né, num ato político no Palácio do Planalto. Eu já vou tocar nisso mais para frente, mas queria já lavrar aqui o meu protesto, porque eu acho uma coisa realmente lamentável que um trabalho que tenha sido construído nos últimos, pelo menos nos últimos 3 anos, mas até antes disso, que é a Base Nacional Comum Curricular, e por milhares de mãos, né, no Brasil, ela seja objeto de um processo de capitalização política, né, porque o MEC decidiu fazer um ato político no Palácio do Planalto de um assunto que o tempo inteiro eu e tantas outras pessoas procuramos colocá-lo acima de disputas políticas ou de interesses políticos partidários menores, né. Eu acho que é uma atitude lamentável, né, que isso seja feito, e, no meu modo de entender, isso não apenas é um desrespeito em relação aos educadores brasileiros, mas compromete significativamente a própria legitimidade desse documento referencial, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu queria já de cara, né, se a Marilena estivesse aqui, estaria dizendo isso aqui para ela, né. Acho lamentável esse tipo de atitude, porque, como presidente da comissão do Conselho Nacional da Educação, que cuidou da discussão e da elaboração da norma instituidora da Base Nacional Comum Curricular, eu pessoalmente me dediquei para preservá-la, né, desse tipo de interesse que, por mais que sejam legítimos os interesses políticos, nesse caso são interesses de grau menor do que o interesse da educação. Bom, posto isso, e mais uma vez aqui agradecendo, nós temos de fato, acho que o tema é muito instigante, né, quando fala de impele ou impedem, mas eu queria levar em consideração, trazer aqui algumas coisas até que o Cordão estava fazendo. Primeiro, eu quero te cumprimentar, você dá uma aula, né, a respeito disso, e que ela é uma... Eu convivi com o Cordão durante muitos anos no Conselho Nacional de Educação, e nós sempre, quando ele não está, porque às vezes tem alguns intervalos, logo mais ele volta, viu? Ele reclamou, mas deve estar para voltar, porque de fato é uma presença necessária, não apenas por enorme capacidade de trabalho. O Cordão é a pessoa que mais pareceres produziu na história do Conselho Nacional de Educação, nem sei aqui no Estado, mas no Conselho Nacional de Educação, certamente, de longe, é a pessoa que mais, foi o conselheiro mais produtivo, né, em termos de normas e pareceres, resoluções que foram ali elaboradas. E é uma memória permanente a respeito de todo esse processo que ele aqui muito bem descreveu. Eu acredito que numa situação de tamanha desigualdade que o Brasil se caracteriza, né, há sempre uma tentativa de resolver no campo da superestrutura os problemas que não vêm sendo enfrentados ou não se pretende enfrentar no campo das práticas políticas, sociais, ou mesmo no campo da infraestrutural. Então, é muito comum, né, que a gente pretenda sempre resolver no plano das leis aquilo que não está resolvendo na base da sociedade. Vocês todos se lembram que na discussão da lei do Plano Nacional da Educação, que veio de uma discussão também muito intensa e muito espalhada pelo Brasil, que foram as conferências de educação, Conferência Nacional da Educação, precedida por conferências estaduais e conferências municipais de educação, nós tivemos aí muitas coisas que tomaram conta da nossa mente, né? Principalmente aquelas que diziam respeito à questão do financiamento da educação. Entre os 20 pontos, né, das 20 metas, grandes metas do Plano Nacional da Educação, o que tomou mais a nossa atenção foi aquela meta última, a 20ª, que falava da obrigação do Brasil aplicar e investir em educação pelo menos 10% do produto interno bruto, 10% do PIB, né? E isso, de alguma maneira, galvanizou e até, de alguma forma, distraiu a atenção de muitos de nós
em torno dessa meta. E ela foi, no final das contas, estabelecida como lei no Brasil. Quer dizer, no plano decenal, né, no plano com características de 10 anos, o Brasil haveria de fazer um esforço grande de investir em educação correspondente a 10% do PIB. Naquele instante estava em torno de 5,5%, né, perto de 6%, e, portanto, um esforço bastante grande de quase que dobrar, né, os investimentos em educação. Bom, aquilo foi celebrado. Eu sempre achei uma coisa meio complicada, esse negócio de 10% do PIB, porque PIB é algo que é uma conta de economistas, né? Você não, é uma coisa pouco palpável o PIB, é uma conta, né? É diferente de imposto, né, que transita pelo sistema, o sistema venoso brasileiro, vamos dizer assim, né? Que você tem os impostos, ICMS e tudo mais, e você é tangível. O PIB não é, mas de qualquer maneira aquilo é uma luta política, uma bandeira muito antiga, né, de investir mais em educação, e foi conseguida. Vejam que poucos anos depois, agora, né, na realidade, neste ano de 2017, o governo federal praticamente destrói todas as bases relacionadas ao atingimento desses 10% do PIB. Então, uma lei importante no Brasil, que veio no caudal, né, de um processo muito intenso de mobilização, portanto, não era uma lei sabe, acidental, ela veio numa construção, foi colocada na lei do Plano Nacional da Educação e rapidamente bombardeada, a começar pela decisão, né, dessa famosa emenda a medida provisória, depois convertida em lei, que limita os gastos do governo federal, né, e ao limitar os gastos do governo federal, impõe perdas na área da educação, somente no plano federal, de 330 bilhões de reais no período em que dura esse processo. E não é apenas lá, né? Quer dizer, muitas outras medidas vêm sendo tomadas no país, inclusive as questões já decorrentes da própria crise econômica, que leva à crise de arrecadação e que tem levado a uma baixa grande, né, dos investimentos em educação. Então, nós estamos, na realidade, nos afastando concretamente, não nos aproximando, mas nos afastando dessa meta importante de aplicar em educação o correspondente a 10% do produto interno bruto, e com isso nos afastando cada vez mais das condições objetivas de melhorar, de fazer uma educação com equidade, né, que garanta a todas as crianças, jovens e adultos no Brasil, no que diz respeito à educação básica, uma educação de qualidade, onde quer que eles estejam, quaisquer que sejam as condições econômicas, sociais, culturais que as crianças e jovens vivam no Brasil. Então, na medida que você deprime as condições de financiamento da educação, essa depressão leva a um impedimento da valorização dos educadores, sobretudo a sua valorização salarial, né, e de carreira, e também impede que as escolas tenham as mínimas condições de funcionamento, né, para que possam desenvolver esse trabalho. Então, estou dando aqui um exemplo de uma lei super recente, que envolveu mobilização e que, logo em seguida, apesar da mobilização, é claro que nós estamos vivendo uma situação muito especial, né, para dizer o mínimo, no país, mas que leva a uma certa sem cerimônia, né, das autoridades, inclusive o Congresso Nacional, de derrubarem aquilo que há pouco tempo atrás tinham sido construídos. Para falar em Congresso Nacional, o Congresso Nacional vive permanentemente, não é só o Congresso Nacional, mas as casas legislativas vivem uma espécie de furor legislativo, e o alvo grande disso é a área da educação, né? Então, a quantidade de leis que hoje estão ali, foram apresentadas e estão para ser aprovadas só na Câmara Federal, em Brasília, sobe a mais de 70 projetos de lei que envolvem, né, dispositivos legais, tentando principalmente colocar disciplinas novas no currículo da educação básica. Então, tudo. Somando Câmara e Senado, passa de 100. Então, de fato, isso nem vejo isso como um grande problema, mas às vezes até pode ser tomado até como uma expressão de uma certa sensibilidade, né, dos parlamentares em relação a um tema que de fato é importante. Os parlamentares, fora aquelas emendas que tudo mais, eles acabam tendo muito pouca coisa a fazer, porque a maior parte das iniciativas
relacionadas ao campo da educação são de prerrogativa de origem da área do Poder Executivo, mas os deputados, né, e parlamentares e vereadores e tudo mais precisam mostrar alguma coisa para suas bases e estão sempre com ideias incríveis, e principalmente de trazer coisas e, nos últimos tempos, de tirar coisas também da área educacional. Né, o exemplo maior disso, né, que nós temos vivido hoje, acho que todos nós já fomos tocados, né, pelos balaços da milícia fundamentalista que hoje se move no Brasil, em relação a dois temas. Um, a questão da escola sem partido, né, e outra a questão da ideologia, do que eles chamam de ideologia de gênero. Né. Então, são dois alvos de assuntos que têm a questão legislativa. A questão de escola sem partido, uma e outra. Né. Nós, há pouco tempo atrás, tivemos já a confirmação de que esses dois movimentos, na realidade, embora eles tenham, do ponto de vista de geração de leis e normas impeditivas, um substrato importante aqui no nosso país, que é um país conservador e tudo mais, mas hoje já se sabe que há uma instituição, né, que é multinacional, é internacional, com sede na Espanha, né, ligada ao Opus Dei, e que opera todas as causas conservadoras que vão colocando no mundo. Né. Então, defesa de direito das mulheres, base nacional comum curricular, tratar de gênero, tratar de questões relacionadas à política nas escolas, tudo isso é tratado, e essas pessoas são muito eficientes no sentido de mobilizar pessoas. Então, a quantidade hoje de câmaras municipais que aprovaram já leis da chamada escola sem partido, inclusive aqui uma para ser aprovada aqui na cidade de São Paulo, né, a maior cidade do Brasil. Mas são centenas e centenas e centenas de cidades no Brasil que têm aprovado, né, esse tipo de legislação de escola sem partido, que é aquela história, né, parece até uma coisa óbvia. Não, a escola não pode ser partidarizada, sobretudo a escola pública, né, não pode ser mesmo. Então as pessoas já se tocam, olha, até alguém quer partidarizar a escola, então todo mundo se mobiliza. Mas no fundo todos nós sabemos que nessa ideia, nessa linha de escola sem partido, o que nós temos de fato é uma tentativa de amordaçar, né, de limitar, de proibir a discussão de temas que são sensíveis e necessários que sejam discutidos, né, no ambiente da escola de educação básica, né, que são as questões da política, do poder e tudo mais, claro, com cuidado, sem nenhum tipo de proselitismo. Mas o que se pretende é impedir exatamente esse tipo de discussão. Então, trago isso apenas como uma espécie de moldura, né, as coisas que eu vou mais centrais que eu vou falar. E uma delas também de caráter impeditivo é a questão do alvo, né, dessas milícias. É uma milícia fundamentalista, é uma milícia mesmo, porque são pessoas que se organizam, têm recursos, têm meios, têm inteligência organizada, é uma milícia, né, que tem raízes, inclusive, em outros lugares do mundo, mas que opera fortemente no Brasil. E nós, agora, na discussão da Base Nacional Comum Curricular, eu, em particular, né, fui alvo de várias ações, inclusive das representações dessas milícias no Congresso Nacional, que tem lá 4 frentes parlamentares, né, 3 delas na Câmara Federal e uma no Senado da República, que redigiram um documento, aprovaram esse documento e mandaram para o presidente da República pedindo uma intervenção no Conselho Nacional da Educação para que nós fôssemos proibidos de tratar das questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Inclusive, se vocês notarem agora, vou tratar disso um pouquinho depois, na Base Nacional Comum Curricular, essa que está sendo homologada hoje, não existe sequer a distinção entre gênero feminino e masculino. Nem isso existe. Tinham sobrado nos últimos momentos aí uns gêneros partisãs, né, estavam escondidos da resistência, mas eles foram também abatidos na última hora, então não há nenhuma mais referência a gênero. O tiroteio, a fuzilaria foi tão grande que até questões de gênero musical, gênero literário e tudo mais, alguns acabaram sendo mortos nessa... É uma coisa inacreditável. Bom, mas tudo isso para dizer que tem gente que quer colocar muita coisa e tem ações também para retirar.
Um ponto importante, agora saindo dessas ilustrações, né, são as questões aí de financiamento na educação no Brasil. O Brasil tem uma legislação que, no meu modo de entender, ajuda, e ajuda muito, portanto, impele o desenvolvimento da educação, que é uma legislação razoavelmente avançada no que diz respeito ao financiamento educacional. Nós temos já um dispositivo na própria Constituição brasileira, que é o artigo 212 da Constituição da República, né, e que ali se estabelece exatamente os mínimos relacionados a impostos próprios e compartilhados que os entes federativos têm que investir em matéria de manutenção e desenvolvimento de ensino. E sobre esse dispositivo da própria Constituição, outras leis no Brasil foram produzidas. A mais importante delas, para a educação básica, é o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, que está agora chegando na sua fase final. O Fundeb ele foi organizado por disposições transitórias, né, na própria Constituição, é uma emenda constitucional com lei o regulamentando. Ele está, acho que no 7º, está entrando no 8º ano, acho que é quase o 8º ano, né? E já está se discutindo no Congresso Nacional a sua substituição, né? Quer dizer, qual é a legislação que vai tratar do Fundeb. E o Fundeb, por exemplo, que foi estabelecido a partir de muita luta, ele exerce no país, e vem exercendo no país, uma ação indutora, principalmente no que diz respeito à cobertura na área de educação infantil. Quando o Fundeb foi substituir o Fundef, ele era planejado apenas para... Quer dizer, a educação infantil não tinha entrado. Sobretudo a modalidade creche, estava fora do sistema de financiamento, das vinculações em relação ao financiamento. A partir do momento que o Fundeb considera a matrícula em creche como uma matrícula que permite que a prefeitura municipal, né, o ente federado, ele realize uma receita a partir daquela matrícula, isso acabou gerando um fator indutor, né, do processo de ampliação. Então, hoje nós verificamos, né, eu podia até ter trazido números, mas uma queda bastante grande das matrículas no ensino fundamental, mesmo no ensino médio, né, mas um aumento bastante grande ainda de matrículas na educação infantil como elemento indutor, né, como resultado do elemento indutor do próprio Fundeb, que faz da matrícula uma espécie de moeda. Quer dizer, mais matrícula, mais dinheiro, né, então ele vai induzindo. Então, eu queria apenas trazer como uma ilustração de um mecanismo importante, né, e que poderá ser muito melhor, né, se o Fundeb for tratado agora na sua próxima edição como elemento que possa garantir equidade em matéria de educação no país. Ele é pouco indutor à equidade. Ele tem características redistributivas no âmbito de cada estado brasileiro, né, e, portanto, por exemplo, municípios como Paulínia, municípios que têm uma receita muito alta, porque ali tem usinas ou tem refinarias, etc. e tal, acabam perdendo um pouco de recursos, porque ele tem uma receita comparativamente muito alta por causa desse recurso, e distribui para outros municípios no âmbito dos estados. E mesmo no âmbito federal, o Fundeb tem exercido um papel importante, porque os recursos do governo federal, da União, né, que são distribuídos para que você tenha um valor mínimo aluno-ano nacional, tem, de alguma maneira, regado, abastecido muitos estados, são quase 12 estados brasileiros, que recebem recursos da União, cerca de 10 bilhões de reais por ano, que, pela lei do Fundeb, vão, de alguma maneira, diminuindo, né, pelo menos as discrepâncias, as enormes diferenças que existem em relação à disponibilidade de recursos para financiamento da educação. Então, estados como, praticamente todos os estados do Nordeste, começando de Maranhão, Alagoas, Ceará, Recife e tudo mais, chega até Minas Gerais, recebem recursos do Fundeb. São legislações importantes que, no meu modo de entender, nesses últimos anos, né, da sua existência, impeliram a educação para adiante, né? Não que tenham resolvido todas as questões, mas ajudaram, né, melhoraram e podem ajudar muito mais, né? Como eu estava dizendo, já está em debate forte no Congresso Nacional
a nova fórmula do Fundeb, e isso pode permitir que a gente avance, sobretudo para garantir a equidade, quer dizer, mais recursos para quem mais precisa, né? Há outras legislações no Brasil, que eu queria só tocar aqui no assunto para chegar exatamente na base. Quando eu era secretário de Educação do Ministério, de Educação Básica do Ministério da Educação, né, lá para o ano 2012, nós avançamos na construção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, que virou uma legislação no Brasil também, né. O pacto foi construído como um pacto mesmo, com praticamente todos os municípios e os estados brasileiros, e o alvo do pacto, do PNAEC, né, como foi conhecido, era exatamente construir uma política que pudesse dar a importância que deve ser dada àquilo que eu chamo de pedra angular do processo educacional de um país, que é exatamente o processo de alfabetização. Então, construiu-se ali um conjunto de dispositivos, inclusive na lei, garantindo, né, a ideia do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, procurando garantir. Entre os elementos desse Pacto Nacional havia a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, né? Isso faz parte dessa legislação. Acabamos de ter os resultados da última edição da ANA, né, da Avaliação Nacional da Alfabetização, e que mostra com todas as letras que, apesar de estar na lei, ter recursos, ter supostamente um pacto construído, né, pelo sistema federativo brasileiro, não existe no Brasil um pacto nacional pela alfabetização na idade certa. Não existe. Porque mais da metade das crianças brasileiras, acabou de ser demonstrado, chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental sem que estejam alfabetizados. A situação chega em alguns estados, como Sergipe, de 80% das crianças de Sergipe chegam ao final do 3º ano sem que estejam alfabetizadas. E a situação de São Paulo, né, você vai falar, mas aqui, isso é lá, né, mas aqui é próximo de 40%. De crianças que chegam ao final do 3º ano, depois de 5 anos, pelo menos, na escola, porque as crianças de São Paulo já estão há 2 anos na pré-escola, depois 3 anos no ensino fundamental. Então, apesar, né, de você construir leis que têm recursos, que tem esse movimento todo, o que a gente percebe é que o Brasil continua a achar natural, né, um processo de construção em larga escala de cidadania de segunda classe, porque é isso que se trata. É uma criança que tem o seu direito de estar alfabetizada no momento em que ela pode e deve estar alfabetizada, precisa estar e pode estar, e isso é fraudado o tempo inteiro, né, em larguíssima escala no Brasil. Essa criança, esse jovem, esse adulto está definitivamente comprometido no seu desenvolvimento. Ele pode até depois ser alfabetizado, né, mas sempre à custa de momentos, de possibilidades que ele vai deixar de ter, porque ele está sempre com condições terríveis. Então, vejam que a legislação e as normas brasileiras, às vezes elas são construídas no melhor dos bons sentidos, mas prevalece ainda no nosso país, né, o que eu quero chamar, quer dizer, uma intencionalidade, às vezes envergonhada, né, e às vezes até explícita, né, de setores hegemônicos da elite brasileira que pretendem sempre fazer da sonegação do direito à educação de qualidade o seu principal instrumento de dominação política e econômica, né? Porque não é minimamente razoável a gente dizer, olha, nós temos muitas dificuldades no país, de infraestrutura, dificuldades de toda espécie, né? Políticas, morais, etc. e tal, pobreza crônica. Agora, dizer que uma criança, né, não pode ser alfabetizada depois de ter passado esse tempo na escola, quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, é por isso que deviam cair os governos, por essas questões. Na hora que sai o resultado da ANA, não é Sérgio Moro que vai... Isso devia estar derrubando governos, porque isso deveria dizer, olha, isso está acabando com o nosso país. E não precisa acabar, porque nós podemos alfabetizar uma criança.
Uma criança pode ser alfabetizada, não há problema nenhum em relação a isso, não há mistério em relação a isso, não é uma dificuldade maior, embora nós reconheçamos, ao conhecer, né, as dificuldades das condições dos professores, das condições das escolas, que não é fácil também alfabetizar, mas é totalmente possível e dá para fazer, né? Outras coisas podem ser mais difíceis, essa dá, e nós não estamos fazendo. Então, bom, chegando ao ponto, né, nesses últimos anos, né, lá desde as conferências de educação, sempre imaginando tentar criar condições mais avançadas de educação no país, nas conferências nacionais de educação, surgiu forte a ideia da necessidade de nós termos uma base nacional comum curricular, né? Então, veio daí, das conferências, porque veio de uma ideia, eu mesmo atuei nisso, argumentei e tudo mais, de que os direitos, que a gente sempre fala, né, de educação como direito é uma invenção das pessoas, né? Direito é uma construção social. E se, para que ele seja verdade, ele tem que ser enunciado. Se você não enuncia um direito, ele não existe, não está em algum lugar, ele tem que ser enunciado, né? E às vezes é até escrito, por isso que as pessoas falam e tentam colocar até por escrito nas leis e nas normas. Então, o direito tem que ser enunciado. No Brasil, a situação de desigualdade educacional é dramática, né? E um dos motivos pelos quais nós diagnosticamos já naquela época das conferências, né, que era a falta da enunciação a respeito dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Quer dizer, afinal de contas, tá bom, pegar o caso da alfabetização, tem que estar alfabetizado até o 3º ano do ensino fundamental, mas o que é estar alfabetizado? Quais são os conhecimentos, né, as habilidades, o que uma criança tem que saber para estar alfabetizada? Tem que dizer o que é isso, senão você não coloca nenhum objetivo, nenhuma régua e, sobretudo, nenhuma obrigação por parte do Estado, das famílias, dos professores, das escolas, do que eles devem proporcionar às crianças. Então, nessa ideia, surgiu com força a ideia da existência de uma base nacional comum, de natureza curricular, e que ela foi fixada na lei do Plano Nacional de Educação. E foi fixada com essa ideia, a Base Nacional Comum Curricular, definidora dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Foi assim que foi inscrito na lei brasileira. E a própria lei do Plano Nacional de Educação deu até prazo para que isso começasse a acontecer. Deu prazo de 2 anos, né, o Cordão sempre fala, o dia de São João, dia 24 de junho, né, do ano agora retrasado já, né, que seriam os 2 anos a partir da edição da lei do Plano Nacional de Educação. Meio que atrasado, o governo brasileiro começou a mexer com isso, né, e isso já começou na época do 2º governo Dilma, com primeiras ações tomadas pelo primeiro-ministro, né, da educação do governo Dilma, que foi o Cid Gomes, depois o Renato Giannini retomou, depois o Mercadante continuou, né, depois veio a queda do governo, o atual governo retoma isso, quer dizer, apesar de ser uma coisa do governo anterior, dá continuidade à ideia da base, e houve um conjunto de mobilizações relacionadas a isso dentro desse processo. O primeiro deles é que, mesmo antes da existência da lei, já houve alguns ensaios de base nacional comum curricular. Acho que o Cordão se lembra, né, que quando eu era secretário do MEC, eu apresentei uma proposta de base nacional comum curricular para o ciclo de alfabetização, né, e que também você não é o único que tem suas propostas, às vezes, meio esquecidas ali, né? Acabou não prosperando, né? Mas houve outros movimentos. Antes das 3, aconteceram 2 antes. Aí houve uma primeira versão de base nacional comum curricular. Essa versão foi elaborada ainda na época, acho que do Renato Giannini, e foi posta aí para consulta pública nacional. Recebeu milhares de observações, não são as 12 milhões que se propagandeia, né? Isso não existe, aquilo foi um fake produzido na época que o Manuel Palacios era o secretário de Educação. Nunca houve essa história de 12 milhões de pessoas que se pretende imaginar, né?
Até agora, um pesquisador da Universidade Federal do ABC demonstrou claramente que isso não existe, nunca existiu 12 milhões de... Mas, mesmo assim, houve milhares de pessoas que contribuíram com as suas ideias, né? Algumas foram e-mails, mensagens, outros com textos mais completos. Disso tudo gerou-se uma segunda versão, né, que foi estabelecida. Essa segunda versão foi discutida em seminários estaduais que foram concluídos, né, em meados do ano passado, um em cada estado brasileiro. Disso se gerou uma terceira versão, reuniu-se então esse conjunto de observações, uma terceira versão, e essa terceira versão foi entregue em abril deste ano para o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão normativo a quem incumbe, né, exatamente a fixação desse tipo de coisa, uma base nacional comum curricular, né, como dispositivo normativo para a educação brasileira. Bom, quando isso chegou no Conselho Nacional de Educação, eu fui eleito pelos meus pares para presidir essa comissão encarregada dessa matéria, né? Embora com todos os problemas que o país estava e está passando, né, até do ponto de vista de instabilidade política e de problemas graves em relação a praticamente todas as nossas instituições, nós entendemos ali no Conselho de que isso era, primeiro, uma responsabilidade do órgão de Estado, Conselho Nacional de Educação, e algo que vinha como movimento da sociedade. Então, a nenhum de nós ali era dado se furtar a ideia de você pegar o bastão e tocar em frente, né? E ali nós realizamos, então, esse trabalho de abril para cá, né, que foi um trabalho de bons resultados. Realizamos 5 audiências públicas nacionais, e no âmbito dessas audiências públicas nacionais, nós recebemos muitas contribuições alentadas, quer dizer, contribuições sérias, né? Não é uma coisa opinião, é uma coisa, documentos mais consistentes, com leituras críticas consistentes e tudo mais. E disso resultou, né, esse trabalho que foi finalizado na semana passada, que é um parecer e um projeto de resolução que estabelece, né, os elementos centrais da Base Nacional Comum Curricular. Esse documentão aqui, quer dizer, isso aqui que o Nilson estava trazendo, é isso aqui com algumas modificações que ainda será. Quer dizer, esse catatal aqui, né? É uma coisa pesada. Houve muita discussão sempre a respeito do nível de detalhamento, né? Não está nem com o ensino médio, isso aqui é só o ensino fundamental e educação infantil. Mas ele está estruturado. Posso dizer para vocês o seguinte, quer dizer, essa base está distante dos sonhos de qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós que vamos olhar, nós vamos encontrar imperfeições, incompletude, problemas de toda espécie e tudo mais, mas, no meu modo de entender, ela representa um avanço, porque ela com todos os defeitos que certamente ela traz, né, ela é uma explicitação, é uma tentativa de explicitar, de enunciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né. Houve muita guerra no meio disso, né, e em algum momento, não vai ser agora, até porque seria muito desinteressante ou cansativo detalhar, mas nesse período em que nós tivemos no Conselho Nacional de Educação, houve muita luta, né, e muita disputa em relação a essas questões, e que chegou até quase ao final, né, ameaçando inclusive a votação, porque uma das disputas importantes, agora vou apenas aqui elencar, diz respeito à própria, o que a lei diz, né? A lei fala uma base definidora de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os atuais mandatários do Ministério da Educação decidiram, de alguma maneira, ignorar esse dispositivo, essa coisa que a lei fala, direitos e objetivos de aprendizagem, para tratar a base numa consideração de competência, né? Quer dizer, a base, sobretudo no ensino fundamental, como uma base definidora de competência. E define logo de cara ali 10 competências. Bom, há um debate enorme a respeito das questões de competência, mas há, de alguma maneira, algo mais ou menos sedimentado, né, de que competência são conhecimentos mobilizados, né, não é só mobilizáveis, é mobilizados para alguma coisa. Então, uma ideia mais utilitária dos conhecimentos, né.
quando a ideia de direitos é uma coisa mais ampla, né, e que, inclusive, pode levar direitos de aprendizagem, desenvolvimento, portanto, envolvendo os conhecimentos, até coisas que a gente até hoje pode até não saber para que serve, né, mas eles são importantes, mesmo que eles não sejam, naquele instante, úteis para certa conjuntura política, econômica, social e cultural. Então, um debate, né, enorme que houve lá foi a respeito dessa ideia do que deveria ficar, né, o conceito de direito. No final das contas, nós acabamos encontrando uma forma de subjugar a questão de competências que é, no caso do ensino fundamental, mais estruturante desse documento, mas ele está subjugado à ideia de direitos, né? Então, assim que ficou no texto do parecer e do projeto de resolução. Mas há outras questões também que exigiram muita luta. Uma delas diz respeito à educação infantil. A proposta da terceira versão da base da educação infantil era uma proposta com muitos problemas, ela se afastava muito fortemente de todo o movimento brasileiro relacionado à educação infantil, né, um movimento que veio crescendo nos últimos 10, 12 anos de uma maneira muito vigorosa e corretamente, quer dizer, as concepções, as próprias diretrizes curriculares da educação infantil, né, que nós elaboramos no Conselho de Educação, são consideradas internacionalmente como diretrizes avançadas, no que diz respeito à concepção de criança, concepção de infância e tudo mais. A terceira versão da base proposta pelo MEC se afastou disso e, no final, nós conseguimos, né, que isso voltasse. Então, o que hoje está nesse documento, aquilo que está sendo agora homologado e vai ser realizado, ele é a expressão, basicamente, da V2, né, da versão número 2 da base, que corresponde a toda essa luta, essa trajetória da área da educação infantil. Portanto, um avanço, né? E, nesse caso, concretamente, isso impele, no meu modo de entender, a ideia de que a educação infantil tende, a partir de agora, né, com outras coisas também, a se colocar cada vez mais, se assentar, né, como uma etapa primordial e fundamental da própria educação básica, né? Já que a educação infantil, em muitos lugares no Brasil, ainda é considerada como uma educação menor, né, que ainda muita gente pensa a educação de crianças pequenas, creche, pré-escola, como um lugar para deixar as crianças, enquanto a mãe e o pai fazem outras coisas, né? Quando nós todos sabemos que é exatamente nessa fase em que se organiza, né, se estrutura a arquitetura do cérebro, né, e que, portanto, nós não podemos improvisar, muito pelo contrário, tem que ser profissional, tem que ter intencionalidade, e a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, no meu modo de entender, representa um avanço e algo que pode conduzir, impelir, né, concretamente, a consolidação da educação infantil da maneira como ela deve ser pensada e traduzida em políticas educacionais no nosso país. No caso do ensino fundamental, né, nós temos aí muitos problemas. Um dos grandes problemas que nós tínhamos é o Menezes, né, por exemplo, que entre tantos aqui é um homem da área de ciência, né? Você conhece bem o Sá Barreto, que é membro do Conselho Nacional de Educação. O Sá Barreto, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e tal, é um homem de ciência. Um certo momento, há dias atrás, disse assim, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quando olho a proposta de ciências que está aqui, eu não posso colocar o meu nome embaixo disso, porque eu não sei. Eu sou uma pessoa que sou da área de física, né? Ele é da área de física. Eu não tenho a menor ideia se as questões de biologia e de química que estão inseridas no campo, se estão aqui colocadas da maneira apropriada. Né? E ainda falou assim, e na área de matemática, agora me referindo aqui ao Nilson, eu não sei nada, eu não sei se as propostas que estão aqui colocadas na área de matemática justificariam que eu colocasse o meu nome. Né? E aí vai. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns rudimentos de conhecimento da área de história, que é um dos meus campos de formação. E sei com absoluta clareza que a proposta que está aqui de história é uma proposta inaceitável para os momentos que a gente vive. Quer dizer, é aquela história que a gente
abomina, aquela história da decoreba, aquela história sem significado, aquela história que, sabe, do Mendes Sá, que é uma história que não tem contextualização nunca, né? E a opção tomada pelo Ministério da Educação é uma história linear, cronológica, factual, pouco significativa, irrelevante e, portanto, alienante. Quer dizer, tudo aquilo que a gente imagina do ensino e do aprendizado da história, de algo que ilumine não apenas o presente, a nossa situação, mas que nos projete como possibilidades para o futuro, essa proposta de história é um arraso, é horrível, né? É horrível, né? E as tentativas que nós fizemos ali para que esse texto fosse mexido, que pudesse ter comandos a respeito de contextualização, o MEC se mostrou absolutamente intransigente, não quis modificar e tudo mais. Então, nós tínhamos ali, em relação ao ensino fundamental, um problema sério, quer dizer, como resolver tantos problemas. E foram problemas ainda até muito maiores, mas problemas ainda persistem como grandes, né? Eu acho que, ouvindo os especialistas, há avanços na área de matemática, houve um avanço na área de língua portuguesa, já que se reformulou completamente a proposta original da V3, entregue para nós. A proposta que agora está aí na área de língua portuguesa é uma proposta melhor, traz defeitos, como, por exemplo, nada tem a ver com base, a ideia de você colocar como meta de alfabetização que a criança seja alfabetizada no 2º ano do ensino fundamental. Isso não é uma coisa que diz respeito à base nacional comum curricular, isso é uma decisão que tem que ser tomada pela escola, a respeito da sua situação, das circunstâncias dos seus alunos, o método que usa, isso é escola, não tem nada a ver com base. Mas o governo quis colocar essa história, essa régua, para dizer assim, nós somos um governo mais exigente, né, que queremos fazer a alfabetização acontecer no 2º ano. Bom, deveriam estar querendo que a alfabetização acontecesse pelo menos no 3º, né? Acabei de falar para vocês os resultados da ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, que mostra a tragédia que o Brasil está. Bom, há outros problemas também que foram ali apontados e alguns dos quais foram consertados. Por exemplo, na proposta de V3, não havia praticamente nenhuma alusão à América Latina. Nada. Quer dizer, parece que o Brasil está solto no ar, né? Então, nós apresentamos, aliás, eu que apresentei, várias emendas relacionadas à temática latino-americana, que, no nosso modo de entender, não apenas é uma necessidade para as crianças e jovens brasileiros, mas também abre uma oportunidade de a gente construir passos na frente, né, uma ideia de uma espécie de base nacional, ou, aliás, uma base transnacional curricular, né, latino-americana, que eu acho que pode permitir o estreitamento de laços de cooperação, não apenas culturais, educacionais, mas também econômicos e de perspectiva do Brasil com os países latino-americanos e se integrar melhor. E houve vários avanços que eu não vou aqui mais detalhar, né? O que eu queria apenas terminar para dizer para vocês é o seguinte, que apesar de todos os defeitos que isso tem, inclusive no caso de história, né, inclusive na eliminação praticamente total de qualquer tipo de referência a gênero, né, inclusive a partir da volta do ensino religioso. Isso foi um assunto que foi muito noticiado em relação à Base Nacional Comum Curricular. Eu sou da opinião, já, né, há muito tempo, que a questão da religião é uma questão das famílias e das igrejas, né? Isso não tem que estar na escola pública, né, porque a escola particular, que queira ser confessional, ela tem todo o direito de ser. Agora, a escola pública, considerado que o Brasil é um Estado laico, por definição constitucional, na minha opinião, não deve ter ensino religioso. Mas, no Brasil, a Constituição determina que tem ensino religioso, a LDB determina que tem ensino religioso e mais. No governo Lula, o governo Lula firmou um tratado, que até chamamos de concordata com o Estado Vaticano, estabelecendo uma loucura, né, dizendo que o ensino religioso católico e de outras denominações tem que ser ensinado na escola pública, portanto, agredindo a ideia, né, da laicidade e colocando o proselitismo como possibilidade concreta. Eu e outros entramos no Supremo Tribunal Federal com uma causa, né, alegando que isso era absolutamente inconstitucional, através do Ministério Público Federal. Imaginando que o Supremo Tribunal Federal
ao olhar esse absurdo, né, ele iria claramente decidir que não, imagina, o ensino religioso não pode ser proselitista, e, portanto, o tratado estabelecido com o Vaticano é absolutamente inconstitucional, porque não pode ter ensino religioso católico ou de qualquer outra nas escolas públicas. Mas, surpreendentemente, dias atrás, o Supremo Tribunal Federal, né, que vai se revelando uma caixa de surpresas a cada dia que passa, estabelece como decisão que sim, o ensino pode ser proselitista na escola pública. E, portanto, a escola pública pode ser capturada por grupos religiosos para fazer dela o proselitismo, né, que queiram fazer da sua específica religião. Bom, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vejam, né, o tempo inteiro a ligação aqui que diz respeito a uma forma específica de interpretação da lei, isso acabou exigindo que, no Conselho Nacional de Educação, nós nos lançássemos à luta para tentar estabelecer uma base nacional comum curricular de ensino religioso, né, a qual, com muitas restrições, eu acabei até achando melhor que tenha, porque ela é uma ideia, é uma base que trata mais de uma espécie de sociologia das religiões, história das religiões, e que, portanto, confronta, né, aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite o proselitismo. Se a base for respeitada, né, ela tem que ser uma base que trate do ensino religioso como uma coisa mais, quer dizer, plural, respeitosa e tudo mais. Então, considero, nesse caso, um avanço em face ao retrocesso que tinha sido apontado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E termino dizendo o seguinte, né, uma das conquistas importantes na última semana, estabelecida no parecer e na resolução, que vai ser certamente publicada amanhã, é a garantia de que a base não é currículo. Né? Isso agora termino com a coisa mais importante. A base é um conjunto de referenciais. Houve sempre uma disputa. Há setores na sociedade que acham que a base tem que ser mesmo um currículo, esse currículo tem que ser prescritivo e que tem todo mundo que obedecer. Eu não acredito nisso, isso não pode acontecer e seria uma tolice, né, além de um absurdo, as pessoas quererem colocar um currículo único no Brasil ou um currículo mínimo. Então, aquilo que acabou sendo para prevalecer é que, no exercício da sua autonomia, previsto inclusive na LDB, nos termos da legislação brasileira, as escolas, as redes de escolas, os sistemas de ensino poderão e deverão, aliás, elaborar os seus currículos e propostas pedagógicas, tomando a base como referencial, mas de forma crítica e criativa, elaborando em cima dela. Então, a base se torna um referencial e jamais um currículo. Um dos dispositivos que nós ali negociamos e concordamos é que isso aqui não vai ter só uma nota de rodapé, não vai ser só uma nota de rodapé no texto, nos textos introdutórios e nem só no projeto de resolução ou alguma coisa perdida no meio do parecer, mas é algo que vai ser o tempo inteiro repetido. Olha, essa estrutura de habilidades que está aqui na área de matemática não pode ser tomada como modelo. Né? Então, isso vai estar dito e repetido em todas as partes. Isso não pode ser um modelo, é um referencial. Quer dizer, no fundo, é um grande GPS que permite que as pessoas, primeiro, façam uma leitura crítica e criativa, né, mas elaborem a sua própria proposta. Tem certas observações ou recomendações que estão postas lá para o 7º ano do ensino fundamental em língua portuguesa, que se a escola que resolver achar que isso pode ser, de alguma maneira, trabalhado no 5º ano do ensino fundamental, ela tem absoluta liberdade e terá que ser respeitada. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na própria sexta-feira da semana passada, a Secretaria Municipal de Educação acabou de publicar a sua proposta curricular, o currículo da cidade, né, que ainda não havia a base sido aprovada, mas eles levaram, né, consideraram vários elementos da versão número 3 e formularam a sua proposta curricular. Né, e é assim que tem que ser. Aqui na cidade de São Paulo tem uma longa trajetória de elaboração curricular, que vem de muitos governos e tudo mais, e fizeram. Por exemplo, embora a Base Nacional Comum Curricular, isso aqui, tenha sido praticamente exterminadas as referências a gênero, aqui na base de São Paulo há várias referências a gênero como um direito das crianças e jovens e um dever dos professores tratarem com responsabilidade as questões de gênero
dentro da base. Isso está no currículo da cidade de São Paulo, né? A gente espera que isso seja, inclusive, matéria de reflexão de outros formuladores de currículo de escolas públicas e privadas no país. Então, eu quis, então, encerrando, né, mostrar que, do ponto de vista da legislação, a gente tem coisas que impelem e impedem, né? Aproveitei para falar um pouquinho a respeito dessa história da base. A parte principal, né, respeitados os preceitos que estão estabelecidos agora, portanto, em norma nacional, vem agora nas escolas brasileiras, no seu processo de implementação, nos reflexos em relação à formação de professores, reflexos em relação à produção e distribuição de material didático, reflexos nos sistemas de avaliação da educação básica, e principalmente naquilo que vier a ser trabalhado nos próximos muitos anos, né, na elaboração e implementação curricular das escolas brasileiras. Eu volto a dizer, a base não é currículo, é um referencial importante, é uma primeira tentativa no Brasil de chegar mais a fundo na enunciação de direitos e objetivos de aprendizagem, né, e guardando, né, a grande pluralidade que o Brasil tem, né, e a enorme diversidade. Por isso que, no primeiro momento da minha fala, eu fiquei muito chateado, né, com a tentativa de capitalização política específica de algo que não pode ser. Essa base não é a base do golpe, não pode ser a base do Temer ou de quem quer que seja. Quer dizer, tem que ser um referencial que seja tomado como razoavelmente legítimo no país pelas escolas brasileiras. É amesquinhar, né, querer pegar para si algo que não é seu, né, essa tentativa, esse ato que está sendo realizado na tarde de hoje e que tem da minha parte todo o meu repúdio. As pessoas que estão nos acompanhando aqui pela internet, olha, fica aqui o meu registro. Como presidente da Comissão Bicameral da Base Nacional Comum Curricular, eu lamento, eu protesto contra esse aproveitamento indevido, essa usurpação desse produto de muitos, de milhares, e que servirá a milhões no Brasil como algo a ser traduzido, né, em capital e vantagens políticas de uns poucos, que nem sei se legitimamente, aliás, acho que nem legitimidade tem para estar hoje ocupando o Palácio do Planalto. Com isso, muito obrigado e agradeço pela atenção. Bom, nós temos até